Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira de louvor e adoração ao nosso Deus. Já pegue a sua Bíblia e para poder acompanhar conosco as passagens que nós vamos colocar aqui. Neste momento, eu quero pedir a vocês que curvem a sua fronte, que nós vamos orar a Deus, pedindo a Ele as bênçãos sobre este culto de adoração. Vamos orar. Santo e eterno Pai que estás nos céus, louvamos o teu santo nome, Senhor, e pedimos que o professor Espírito Santo esteja presente neste momento. Quero te pedir, Senhor, que neste momento o homem se cale e que o Espírito Santo fale através de mim para os meus irmãos e que a mensagens que saia da tua boca seja transmitida da maneira como o Senhor gostaria que todos nós recebêssemos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Já vou pedir desculpas aos irmãos, que é a primeira vez que eu uso o Zoom, e eu não estou me vendo aqui, tá bom? Eu estou vendo apenas a imagem do pastor, mas nós vamos prosseguir, eu vou dividir a tela com vocês. Eu espero que vocês estejam vendo normalmente. Como vocês sabem, toda quarta-feira nós estamos estudando o nosso livro Ouse Pedir Mais. É um livro da nossa casa publicadora brasileira, foi escrito pelo irmão Melody Mason e é uma compilação de histórias incríveis de oração, a respostas incríveis de oração que Deus ainda tem para o seu povo no dia de hoje. Bem, nós vamos estudar hoje o capítulo 8, deixa eu arrumar aqui direitinho, nós vamos estudar o capítulo 8 e, ok, por algum motivo o que eu fiz aqui não deu certo, agora sim. O nosso livro é dividido em 3 partes e hoje, com a conclusão do capítulo 8, nós vamos encerrar a primeira parte. Se você não acompanhou, gostaria de lembrar a vocês que nós estudamos sobre os seguintes temas, que o céu não é o limite, a grande mudança de paradigma, ande com Deus em oração, de Laodiceia a uma vida plena. Nós estudamos sobre o lugar secreto de oração, se o meu povo orar, Deus ainda realiza milagres, e hoje o nosso capítulo tem exatamente o mesmo título do livro, Ouse Pedir Mais. Resumindo essa primeira parte, nós poderíamos estudar sobre os segredos para nós recebermos aquilo que nós pedimos em oração. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 João 5, no verso 14 e 15. Entre todas as passagens que foram usadas aqui, essa foi que, com certeza, me chamou bastante atenção, e eu creio que nós devemos utilizar essa mensagem, essa passagem, para poder alinhar os nossos pensamentos com a vontade de Deus. Veja, lá em 1 João 5, 14 e 15, diz o seguinte: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. A respeito desse pensamento, dessa passagem, Ellen White escreveu: devemos pedir coisas que Ele prometeu, e tudo o que recebemos deve ser usado para fazer a tua vontade. Uau! Eu vou repetir de novo esse finalzinho. Tudo o que recebemos deve ser usado para fazer a sua vontade. Será que depois que nós ouvimos essa sentença, será que a brincadeira continua tendo a mesma graça? Quer dizer que eu vou orar a Deus, vou pedir alguma coisa para Ele, e eu vou ter que devolver para Ele aquilo que Ele me der, vou ter que usar para fazer a vontade dEle? Mas e a minha vontade? Bem, isso é que nós vamos tentar responder com o estudo do capítulo 8 do nosso livro. No capítulo anterior, na semana passada, o pastor Robson trouxe para a gente
que Deus ainda realiza milagres. Ele nos trouxe exemplos do poder da oração unida. Nada substitui a oração que nós fazemos em casa, nada substitui uma vida de oração. Entretanto, a palavra de Deus diz, e nós temos lá o exemplo do Pentecostes, que quando a igreja ora unida, quando nós nos perdoamos, confessamos os nossos pecados, nossas faltas uns aos outros, clamamos ao Espírito Santo para que esteja ali dirigindo a nossa vida, o poder da igreja toda orando é muito maior do que o poder de uma oração de uma pessoa lá isolada. Bem, nós também estudamos na semana passada que Deus nos chama para orarmos durante. E o que significa esse orar durante? Diz o seguinte, orar durante significa comprometer-se a orar com fé perseverante até eu ver a vitória ou até uma resposta chegar. E isso vai exigir de nós um comprometimento a longo prazo. E durante esse período, devemos deixar de lado qualquer pecado conhecido de transigência, ou seja, o famoso e perigoso pecado acariciado. Irmãos, eu acredito que o resumo desses primeiros capítulos fica exatamente aqui. Para que nós tenhamos a nossa oração atendida a Deus, nós precisamos ter uma vida de santificação. Quando nós nos apresentamos diante de Deus para implorar o seu favor, lembre-se que Deus é um Deus santo e ama o pecador. Entretanto, ele detesta o pecado. Deus não fica na presença do pecado. E nós, quando estamos conscientemente alimentando um pecado acariciado, nós também não conseguimos ficar na presença de Deus. Talvez esse seja um dos motivos que nós não consigamos ficar muito tempo em oração. Vamos adiante. Entrando aqui no capítulo 8, mais especificamente, gostaria de compartilhar com os irmãos o pensamento da autora, que está lá na página 94 do livro Ouse Pedir Mais, que diz o seguinte: devemos ir primeiro a Deus e perguntar sobre o que devemos orar. Se o buscarmos em primeiro lugar e alinhamos-nos com a vontade de Deus, então, cientes de que o Espírito Santo guiou nossas orações, poderemos orar com ousadia e audácia. Este livro, Ouse Pedir Mais, é uma compilação de testemunhos modernos sobre respostas incríveis de oração. E a autora, no capítulo 8, ela começa contando a história do pastor Jerry Page. O pastor Jerry ele foi eleito em 1995 para ser o presidente da Associação Central Californiana, Associação Californiana Central, melhor dizendo, lá nos Estados Unidos, no ano de 1995. E logo que ele assumiu o cargo, ele já pegou alguns desafios interessantes. Acompanhe comigo. O Colégio Monterey Bay Academy é um internato, ali administrado, que nós chamamos aqui de ensino médio. Ele estava com um déficit nas suas contas de aproximadamente 2 milhões de dólares. Uau! Que situação! Então, você acaba de assumir a responsabilidade de um campo missionário e você já tem esse desafio. 2 milhões de dólares negativo. Bem, o outro assunto que intrigava ali o pastor é que eles tinham uma campal, ou seja, tipo um congresso anual na cidade de Soquel. E essa reunião, esse congresso não estava atingindo seus objetivos. As pessoas se envolviam pouco. Hoje mesmo nós podemos perceber aqui na nossa igreja dificuldade de alguns líderes de colocar pessoas para trabalhar. As pessoas não queriam participar, não queriam se envolver na missão, na pregação do evangelho, de maneira que a Associação Californiana pensou seriamente em cancelar essa programação. Quando chegou em casa, depois desse dia de trabalho, o pastor Jerry, como todo bom pastor, ele fez o seguinte: ele convidou a sua esposa para poder desabafar. Ele falou: olha, você não sabe no que nós estamos nos metendo. E ele dividiu com ela todos os desafios da Associação Central Californiana. Bem,
Este casal formado, deixa eu voltar aqui, pastor Jerry, né, e a irmã Janet, eles eram um casal que acreditavam no poder da oração. Eles tinham uma vida plena de oração. E conforme eles colocaram isso diante de Deus, todos os desafios que eles estavam tendo ali naquele campo, a irmã Janet, ela sentiu a necessidade de convocar todos os irmãos, todas as igrejas, para um desafio. Eles queriam que os irmãos se empenhassem na oração intercessora para se colocarem diante de Deus e interceder pelos projetos da Associação Californiana Central. Bem, depois de 2 anos que esse projeto começou, muitas bênçãos foram constatadas ali. Inicialmente, apenas de uma associação toda, apenas 300 pessoas aceitaram esse convite. E eles, você há de convir comigo que em 1995, a internet não tinha lá o poder que ela tem hoje, não tinha o alcance que nós temos hoje. E eles resolveram que iriam se comunicar através de cartas. E o pastor Jerry mandava uma carta a cada 3 meses, colocando ali, então, os objetivos que eles teriam para poder estar intercedendo em oração. Depois de 2 anos de projeto, todas as dívidas do colégio de Monterey Bay Academy, elas foram quitadas, elas foram completamente quitadas e o colégio pôde prosperar. Hoje nós temos aqui, você pode ver a foto, uma construção muito bonita, um campus bem interessante aqui, bem bonito, honrando e glorificando o nome de Deus e cumprindo a mensagem, a missão de levar a Deus, levar a todo mundo a mensagem, né, o Evangelho de Jesus Cristo. Depois de 15 anos, o casal Page, eles foram transferidos para Maryland e a Campal foi uma bênção. Eles pediram inicialmente ali que não cancelassem a Campal de Soquel e eles colocaram Deus à prova. Falaram, Senhor, que se por acaso esse projeto tenha nascido realmente no seu coração, nós queremos que coisas extraordinárias aconteçam, que nós não tenhamos nenhuma dúvida a respeito de que esse é um projeto iniciado por ti. Bem, meus irmãos, como vocês já puderam acompanhar aqui na nossa tela, a Campal foi uma bênção. 300 pessoas começaram a orar. Lembra daquilo que eu falei no início? Para que nós tenhamos as nossas orações atendidas, nós temos que nos colocar diante de Deus. Nós temos que ali, em humildade, em oração. Aliás, o capítulo desse livro de hoje fala exatamente sobre isso, a audácia de uma fé humilde. Nós precisamos ter humildade diante de Deus para confessar os nossos pecados. Nós precisamos ter autorresponsabilidade ao chegar diante de Deus e confessar esse pecado acariciado que só eu sei que eu cometo. Um pecado que eu já venho cometendo há 1 ano, 2, 5, 10, 40 anos, e muitas vezes eu coloco a culpa no meu pai, na minha mãe, nos meus avós, nos meus familiares, nos meus amigos. Muitas vezes, num irmão da igreja, eu coloco a culpa no meu patrão, eu coloco a culpa, muitas vezes, na liderança da igreja. Eu não tenho humildade de confessar esse pecado diante de Deus. Oh, meus irmãos, aqui está um grande segredo. Você quer ter uma vida de sucesso na oração? Então tenha humildade diante de Deus. Confesse o seu pecado. Confesse as suas faltas. E olha, muitas vezes não é fácil. Quantas vezes nós choramos diante de Deus, nos sentindo incapazes de deixar, muitas vezes, um pecado. Nós devemos clamar, Senhor, Senhor, eu não tenho forças, eu tenho vergonha do pecado que eu cometo, por favor, me auxilie. Meus irmãos,
podem ter certeza que quando nós oramos, as coisas acontecem. E não foi diferente. Nas 300 pessoas que aceitaram o desafio de oração, elas puderam perceber coisas bem interessantes acontecendo nas suas vidas. Casamentos que estavam quase sendo desfeitos foram restaurados. Os filhos que tinham se afastado dos caminhos do Senhor foram resgatados, voltaram a participar e se empenhar na igreja, começaram a orar, começaram a ter uma vida de oração e sentiram suas vidas transformadas. Os objetivos pessoais que as pessoas não estavam conseguindo conquistar, Deus começou a intervir poderosamente e tiveram as suas orações atendidas. Sabe, Deus se importa sim com os projetos da igreja, mas Ele se importa muito mais com as pessoas que estão orando pelos projetos da igreja. Veja, nós partilhamos aqui que os 2 objetivos foram alcançados, mas o objetivo que estava nas entrelinhas eram vidas das pessoas que foram restauradas. Conforme o tempo passou, mais de 600 pessoas ingressaram nesse desafio de oração e eles se reuniam regularmente para poder orar a respeito de um objetivo. Eles aprenderam a importância de orar durante a bênção não vem e enquanto a bênção está vindo. Com isso, nós aprendemos, meus irmãos, que o Espírito Santo nos impressiona a respeito do que devemos pedir em oração. Gostaria de compartilhar com vocês um pensamento de Ellen White, que está lá no livro Refletindo a Cristo, uma meditação matinal, na página 106, que diz o seguinte: o mesmo compassivo Salvador vive hoje e está tão disposto a escutar a oração da fé como quando estava visivelmente entre os homens. O natural coopera com o sobrenatural. Faz parte do plano de Deus conceder-nos em resposta à oração de fé aquilo que Ele não outorgaria se não pedíssemos assim. Gostaria de fazer uma viagem no tempo com vocês, convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 13, nos versos de 1 a 4. Atos 13, versículo 1 até o versículo 4. Nesse pedacinho da Bíblia está sendo narrada a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E nós podemos ler o seguinte: e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Vocês prestaram atenção no que aconteceu aqui? Semelhantemente ao Pentecostes, a igreja estava reunida. E ali na igreja, nós tínhamos profetas e doutores. É o que está escrito na Bíblia, é isso mesmo, profetas e doutores. E aqui cita o nome de alguns. Mas veja, preste bem atenção quem foi que liderou este movimento. Veja bem quem foi que chamou Saulo para a primeira viagem missionária. Foi o Espírito Santo. Foi o próprio Espírito Santo. Não foi Saulo, não foi Manaém, não foi Barnabé. Aliás, alguém poderia falar, olha só, Barnabé tudo bem, nós conhecemos Barnabé, é um homem íntegro. Agora Saulo, esse estava perseguindo a igreja até outro dia, e agora nós vamos mandá-lo, nós vamos confiar essa responsabilidade a ele, que não tem um passado assim tão recomendável. É isso mesmo, meus irmãos. O Espírito Santo, ele tem o poder da onisciência, da onipresença. Nós temos a mente incapacitada.
o grande apóstolo Paulo, por assim dizer, e você conhece a história da conversão de Saulo, ele foi procurado pessoalmente pelo próprio Jesus na estrada de Damasco, ficou cego, foi curado por Ananias, passou um tempo ali desaprendendo aquilo que ele sabia para poder aprender a respeito do cristianismo. E você pode imaginar, mas será que Saulo não sabia o que estava fazendo? Bom, meus irmãos, agora nós convidamos vocês a seguir um pouquinho adiante na Bíblia, agora no capítulo 16 de Atos, nos versos 6 a 10, e ali está falando a respeito da segunda viagem missionária de Saulo. Atos 16, os versos 6 a 10, nós podemos ler o seguinte: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Perceberam novamente, meus irmãos? Não foi o pastor, não foi o presidente da associação, não foi o líder do departamento, muito menos um ancião. O Espírito Santo impediu, olha que coisa forte, o Espírito Santo impediu que Paulo anunciasse a palavra de Deus na Ásia. Será que Deus não se preocupava com os asiáticos? Será que Deus não se importava com aquele povo, com aquela população? Se até o apóstolo Paulo, na sua humanidade, na sua limitação, ele teve vontade de ir anunciar o evangelho naquela região, vocês podem ver pela figura aqui que eles eram idólatras. Por que o Espírito Santo impediu que Paulo viajasse para a Ásia? Bem, meus irmãos, simplesmente porque o Espírito Santo sabe o que faz. O Espírito Santo, ele tem a autoridade. O Espírito Santo dirige a Igreja de Deus. E é por isso que ele tem toda essa autoridade. Daí a importância de nós submetermos as nossas orações à vontade do Espírito Santo. Nós podemos perceber, então, que o Espírito Santo, conforme nós temos um relacionamento de intimidade com Deus, conforme nós temos um relacionamento de oração, então nós confessamos o nosso pecado, nós começamos a buscar a Deus, a clamar pelo dom do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo na nossa vida, coisas começam a acontecer. E o Espírito Santo está guiando a sua igreja hoje, assim como ele guiou no passado. Aí você pode estar pensando, João, mas o livro não é a respeito de respostas à oração, mas nos tempos de hoje? Você está falando ali do apóstolo Paulo? Exatamente, meu irmão. Depois que nós nos contextualizamos, então, aqui com a palavra de Deus, nós podemos passar para a última experiência que a irmã Melody nos traz no livro Ouse Pedir Mais. Não sei quantos já ouviram falar do missionário Rees Howells. Ele era um missionário e trabalhou ali na África e na Europa no século XX. E convido os irmãos depois, se quiserem aprender um pouco mais a respeito da vida de oração de Rees Howells, leia a biografia deste homem. Tenho certeza que vai acrescentar muito na vida dos irmãos. Bem, ele foi um missionário, como eu já disse antes, ali na África e na Europa no século XX. Ele teve uma intensa vida de oração. E ele ficou muito conhecido no mundo cristão como sendo o intercessor. Nós não vamos ter tempo aqui, só um minutinho que minha garganta está secando.
Nós não vamos ter tempo para falar muitas coisas a respeito do irmão Rees Howells, mas nós podemos citar aqui que ele, através do seu trabalho, e o trabalho foi principalmente de oração, de intercessão, de clamar a Deus para que ele orasse pela coisa certa. Ele construiu ali no país de Gales uma escola de teologia e ele principalmente orava para que a mensagem fosse pregada. Todos os esforços da vida do irmão Rees foi no sentido de pregar o evangelho. Esta era a única preocupação que ele tinha. Este era o grande objetivo da vida dele, se colocar diante de Deus para pregar o evangelho. Ele e tudo aquilo que ele tinha, que ele possuía, assim como a sua esposa, sua família, ele colocou-se à disposição de Deus. Bem, ele viveu um período bem complicado, bem desafiador, que foi durante a Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem que a Segunda Guerra Mundial foi algo terrível, algo que mancha a história da humanidade. E olha que a história toda não é completamente contada. Nós colocamos muito o foco no lado nazista, no lado da Alemanha, e muitas vezes nos esquecemos que também tinha o outro lado da história, do lado dos aliados que lutavam contra a Alemanha. Nós tínhamos ali também a União Soviética, a antiga União Soviética, que tem como base os princípios comunistas. E vocês sabem, tanto o comunismo como o nazismo, eles não gostam de religião. Lenin, que foi um dos fundadores do comunismo, dizia que a religião é o ópio de Deus, perdão, o ópio do povo. Deus é apenas uma droga, Deus faz mal para o desenvolvimento da humanidade. Bem, conforme a guerra ia acontecendo, o irmão Rees, ele teve a inspiração do Espírito Santo para orar por 4 objetivos, que eram eles, que Hitler não tivesse êxito contra a Grã-Bretanha, a Alexandria, ali no norte da África, no Egito, em Moscou e Stalingrado. E alguém poderia olhar isso daqui e falar, bom, quer dizer então que os cristãos oraram para que o comunismo vencesse? Não, meus irmãos. O irmão Rees, ele não se preocupava com esquerda ou direita, ele não se preocupava com comunismo, capitalismo, socialismo. A única preocupação do irmão Rees era orar para que a vontade de Deus fosse feita. E veja, ele tinha montado um colégio ali no país de Gales e ele estava sendo proibido de pregar pelos nazistas. O nazismo queria acabar com a pregação do evangelho ali e ele orou para que a vida que ele dedicou em oração a Deus continuasse dando frutos para que o evangelho fosse pregado. E nós podemos ler na história, o comentário de alguns analistas políticos que disseram que, ao fim da guerra, foi confirmado que Hitler cometeu 4 erros graves. Essas 4 falhas custaram o sucesso dos nazistas na guerra. E foram exatamente os pontos que o irmão Rees estava orando. E alguém poderia perguntar, bom, então esse Rees ele deve ter sido militar, ele deve ter sido um grande estrategista para poder orar especificamente por aquilo que ia derrotar Hitler. Lembra da experiência do apóstolo Paulo, meus irmãos? Nem o grande apóstolo Paulo conseguiu ter essa visão estratégica. Ele, com a luz que ele tinha, ele escolheu fazer determinada coisa, determinado trabalho, mas o Espírito Santo foi lá e consertou. Não vá para a Ásia, Paulo. Da mesma forma, ele fez com o irmão Rees. Eu quero que você ore por esses 4 objetivos. Ele não tinha condição de saber o porquê que ele estava orando, por que essas batalhas eram importantes ali na estratégia da guerra. Mas tenho certeza que o Espírito Santo sabia o que estava sabendo, o que estava fazendo.
Continuando aqui, nós entendemos então lá com a passagem que está em Efésios 3:20, gostaria que você acompanhasse comigo, Efésios 3, verso 20. O apóstolo Paulo, você sabe, escreveu o livro de Efésios, e ele diz o seguinte: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É exatamente isso, meu irmão. Paulo sabia que existia alguém muito mais poderoso, infinitamente maior do que a gente. Os pensamentos dele são muito maiores do que os nossos pensamentos. Deus enxerga o fim desde o princípio. Ele não precisa, por assim dizer, da nossa opinião, mas quando nós o buscamos em humildade e exercemos ali, na presença dele, uma fé omissa e submissa à sua vontade, coisas extraordinárias podem acontecer, como as histórias que nós confirmamos aqui com os irmãos no dia de hoje. Então, depois que nós estudamos esses 8 capítulos do livro Ouse Pedir Mais, nós podemos, então, chegar à seguinte conclusão. Nós poderíamos fazer uma pergunta: você teria coragem de me dizer que Deus não responde às orações audaciosas? Ele não só responde, como também está ansioso por derramar bênçãos abundantemente além de nossas maiores expectativas. E agora, a frase mais impactante para mim nesse momento, que é: a oração, ela não faz parte da obra. A oração, ela é a obra mais importante. E quando nós trabalhamos, nós apenas trabalhamos. Os resultados serão pífios. Mas quando nós oramos, é Deus quem trabalha. O Espírito Santo nos impressiona a respeito daquilo que nós devemos pedir em oração. Que nessa noite, meus irmãos, o Espírito Santo tenha falado em seu coração. Que nessa noite você tenha recebido uma mensagem diretamente do coração de Deus para o seu coração. Gostaria de convidar a você para orar comigo neste momento, para agradecer pela mensagem que Deus nos trouxe. Vamos orar. Santo e eterno Pai que estás nos céus, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pela revelação da tua palavra através do Espírito Santo e através da Bíblia Sagrada. Obrigado porque na Bíblia nós encontramos histórias extraordinárias de respostas à oração feitas com humildade na tua presença. Entendemos, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor está no controle da tua igreja. Entendemos que o Senhor está guiando a vida de cada irmão, que os projetos missionários, sim, são bem importantes, e o Senhor tem prazer em honrar a tua igreja na resposta positiva a esses pedidos. Mas mais importante que isso, Senhor, nós entendemos que o Senhor está preocupado comigo e com o meu irmão, com a minha irmã, com os nossos amigos que estão nos assistindo, acompanhando essa transmissão desse culto. Em honra e louvor ao teu santo nome. Clamamos que nos dê um restante de noite em tua companhia e um restante de semana feliz na tua presença. Que o Senhor conforte o coração dos enlutados, que o Senhor esteja com aqueles que estão doentes fisicamente e também espiritualmente. Visite, Senhor, cada um na sua necessidade e esteja com esses irmãos, Senhor, que lutam em oração. Ajude com que eles consigam confessar a Ti os seus pecados. Se eles tiverem alguma diferença contigo, Senhor, que eles se submetam pelo poder do Espírito Santo. Ah, meu Deus, quem pode resistir ao Teu chamado de amor quando o Senhor chama cada um de nós pelo nosso nome para estarmos diante da Tua presença? Não temos como resistir, Senhor. Que nós possamos ouvir a Tua voz nesse dia, nessa noite, te suplicamos em nome de Jesus. Amém.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Muito obrigado pela oportunidade, Luiz, e Igreja Adventista do Sétimo Dia, pelo convite, e espero ter passado aí a mensagem de Deus para os irmãos.